Olá, queridos, a paz do Senhor, bom dia. Que alegria sempre tê-los conosco, né? Quem viver pra Cristo firme permanecerá, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teu cuidado deixará. Faze já o seu querer, o seu poder, seus dons te dará. Depois o Cristo se te dará. O coração as manchas limpará, fazendo pra sempre o seu querer. Queres ir após de Cristo carregar a cruz, conhecer a paz que dá Jesus, querem que eu te guie com a verdade. Faze já o seu querer, o seu poder, seu dom te dará. Deus o Cristo se dará. As manchas limpará, fazendo sem querer. Lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer, o teu poder, teus dons te dará. Vigoroso Cristo te dará. Coração as manchas limpará, fazendo pra sempre o seu querer. Em viver pra Cristo firme permanecerá, e a paz a voz tu sempre seguirá. Coração as manchas limpará, fazendo pra sempre o seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz. Faze já o seu querer, o seu poder, seus dons te dará. Vigoroso Cristo se dará. Coração as manchas limpará, fazendo do pra sempre o seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar sua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer, o seu poder, seus dons te dará. Vigoroso Cristo te dará. Coração as manchas limpará, pra sempre o seu querer, fazendo tu pra sempre o seu querer, fazendo tu pra sempre o seu querer. Eita, glória a Deus. Vamos lá. Hoje é o capítulo 5, versos 14 a 16. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote com o carneiro da expiação fará expiação por ela, ser-lhe-á perdoado o pecado. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre sacrifício pelo sacrilégio. Sacrifício pelo sacrilégio. Veja o verso 15. Veja aí o verso 15. A temática, ela se firma especificamente no verso 15. Vamos lá.
Quando alguma pessoa cometer uma transgressão. Ó, quando alguma pessoa cometer uma transgressão. Deixa eu ver onde eu botei aqui, meu. Uma transgressão, né? Só um minuto aí. Segura bem que eu esqueci de colocar aqui. Só para os irmãos terem uma ideia. É assim, aqui, transgressão. Vou colocar bem aqui. No hebraico, pronto, muito bem. Então, aqui vocês podem observar que essa expressão Maal está aí no próprio texto hebraico, né? Maal quer dizer ato infiel, olha aqui, ó, ato infiel, traiçoeiro, ofensa contra Deus. Maal, ok? Maal, ofensa contra Deus, traição, esse é o sentido, né? Vou colocar aqui a transliteração para ficar melhor. Aqui, ó, assim, al, né? Maal, ok? Maal. Essa expressãozinha aqui, maal, né? Maal, colocar assim, é pecado, é ofensa, é traição contra o próprio Deus, ok? Então você pode perceber aqui, neste sacrifício pelo sacrilégio, então aqui nós temos sacrilégio no Velho Testamento e no Novo Testamento. Então veja como é que a Bíblia chama o sacrilégio: pecado de ofensa, traição contra Deus, contra algo sagrado. Esse é o sentido da palavra ofensa. Olha aqui, ó, Maal é ofensa, ok? Então, o sacerdote, ele poderia cometer pecado pelo comportamento, nós vamos ver isso na Bíblia, ele poderia cometer pecado no ato litúrgico, e isso se tornaria uma ofensa contra Deus e as coisas sagradas. Então, quando nós falamos da palavra sacrilégio, sacrilegium do latim, sacrilegium, que está no nominativo latim, que no caso pode funcionar aí como sujeito da frase, né? Sacrilegium, você tem essa terminação que está dando a ideia de sujeito. Então, sacrilégio é cometer pecado contra lugares sagrados, coisas sagradas, pessoas sagradas, ou também comportamentos irreverentes. Olha isso, gente. Vocês sabiam que a pessoa também peca por irreverência na casa de Deus? É sacrilégio, viu? Está dentro da casa de Deus com comportamento inadequado. Olha isso é sacrilégio. No latim a ideia é essa. A pessoa está dentro da casa de Deus só conversando, só batendo papo ou mexendo no celular, é pecado. É sacrilégio. Olha aí como é as coisas, viu? Porque o sacrilégio, ele não envolve apenas o pecado contra as coisas sagradas ou no ato litúrgico, mas também envolve comportamentos ofensivos aos lugares sagrados ou às coisas sagradas. Entendeu? Então, muito cuidado para você não cometer o pecado de sacrilégio. Nós podemos ver aqui que nós temos alguns exemplos na Bíblia. No Novo Testamento, no Velho Testamento, nós temos 3 exemplos que nós vamos dar sobre o pecado do sacrilégio. Primeiro exemplo, Levítico 10 primeiro. Vamos lá. Levítico 10 primeiro. Levítico capítulo 10, verso 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Olha aí, vai, o que acontece com eles? Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Veja que Nadab e Abiú vão morrer por quê? Porque cometeram um pecado de sacrilégio. Ofenderam a Deus com aquilo que não era para ser feito. É o primeiro caso de sacrilégio no Velho Testamento. O segundo caso que nós temos no Velho Testamento de sacrilégio é 2 Crônicas 28, 24. 2 Crônicas 28, 24. Né?
é o caso do rei Acais, que profana o templo de Deus com os seus atos horríveis. Como é que diz? E ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus, e os fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Esse aí também cometeu o pecado de sacrilégio. E por último, o mais pesado no Velho Testamento, está em Daniel capítulo 5, vamos lá, 1-4. Esse foi também horrível, cometeu o pecado de sacrilégio. Nenhum deles vão viver, todos vão morrer. Vamos lá. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. E beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Isso. Continua. Veja, não. Aí é outro pecado de sacrilégio, de Belsazar, que vai ser punido por Deus. Punido por Deus. Então, eu citei aqui 3 casos de sacrilégio no Velho Testamento. No Novo Testamento, nós temos 2 casos. Eu quero especificar 2. Nós temos o caso da profanação do templo pelos cambistas. Vamos lá para o texto bíblico de João, o Evangelho de João, aliás, Mateus, capítulo 21, verso 12. Vamos lá. Os cambistas. Este é o sacrilégio no Novo Testamento. Vamos 21, lá. 12. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Pronto. Eu já vi pessoas dizendo assim: não vendam CD aqui na porta do templo, não vendam. Tem nada a ver isso aí, meus irmãos. Os cambistas aí, o templo empregava aproximadamente 30 mil pessoas. E eles tinham uma corrupção do templo. E a corrupção era da liderança do templo. Então eles faziam as trocas lá dentro, eles queriam ganhar dinheiro. Era a liderança, não era aquele irmãozinho que estava lá fora, não. Era a liderança pesada que estava cometendo sacrilégio e coisas horríveis. Não tinha nada no sentido de um irmão que vende uma Bíblia, vende um CD evangélico, nada a ver disso. Apresenta uma camiseta para venda lá na porta da igreja. Não era disso que ele estava tratando. O Senhor estava atacando a corrupção, porque tanto os sacerdotes como os que estavam lá, os cambistas, todos negociavam e saíam ganhando. Era uma corrupção tremenda. Por isso que Jesus fez esse ato. E eles estavam cometendo sacrilégio lá no templo. E o último caso que eu quero mostrar no Novo Testamento, Atos 5, primeiro. Vamos lá, Atos 5, primeiro. Até o 11, mas eu vou só até o 4. Vamos lá. Atos 5, 1-4. Vamos lá. Então, estamos dando aqui a ideia do pecado de sacrilégio. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. Olha. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Mentir ao Espírito Santo. Eu falei que sacrilégio é comportamento, é mentir. Às vezes a pessoa pensa que é só pegar coisa sagrada ou dizer palavrões. O sacrilégio é também um pecado de comportamento. Não se comportou na casa de Deus, não se comportou perante a palavra. Isso tudo é pecado de sacrilégio. Vamos lá. Os dois sabiam, vê só o verso 11 agora.
Só o 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Pronto, né? Aí o Cícero Nogueira, ele cantava, né? Não mexa com vaso, deixa o vaso onde Deus colocou. Esse vaso é de Deus, foi Jesus quem comprou. Se o vaso é de ouro, de prata ou de barro, o vaso é de Deus. E ele está dizendo, não mexa, quem manda no vaso sou eu. Quando o Senhor usa, ele faz como quer. Ele usa para curar, entregar a mensagem que ele quiser. Se a mensagem for bênção, repreensão, foi Jesus quem mandou entregar. Não mexa com vaso, quem mexe com vaso pode se queimar. Não mexa com vaso, deixa o vaso onde Deus colocou. Esse vaso é de Deus, foi Jesus quem comprou. Se o vaso é de ouro, de barro, de prata, Deus que mandou. E ele está dizendo, não mexa com vaso, quem manda sou eu. Não mexa com vaso, não se esqueça do rei Belsazar. Foi mexer com o vaso pra se prejudicar. O vaso é de honra, é querido, é amado, é usado por Deus. E ele está dizendo, não mexa com vaso, quem manda sou eu. Quando o Senhor usa, ele faz como quer. Quando o Senhor usa, ele faz como quer. Usa para curar, entregar a mensagem que ele quiser. Se a mensagem for bênção ou repreensão, foi Jesus quem mandou entregar. Não mexa com vaso, quem mexe com vaso pode se queimar. Não mexa não, meu irmão, deixa lá. Não fique cometendo pecado de sacrilégio por comportamento, falar mal. E aí você vai ver que nós tivemos aí 5 exemplos de pecados de sacrilégio. Quando o sacerdote pecava, ele tirava do próprio rebanho dele. Olha o que Deus mandava. Ele tinha que tirar o animal do próprio rebanho dele para ele pagar, para que ele soubesse pelo valor o tamanho do pecado que ele cometeu contra as coisas de Deus. Olha como isso é pesado. Ou seja, do próprio rebanho dele, o sacerdote tirava o animal para reparar o pecado da ofensa que ele havia cometido contra Deus. Ok? Quando ele fazia isso, ele reparava o seu próprio erro. Quando você vê a palavra ciclo, é shekel. No hebraico, shekel é a moeda de hoje, né? Que é o próprio dinheiro do hebraico. No hebraico moderno também, né? Esse ciclo aqui não se sabe ao certo, porque se você pega até a própria palavra no hebraico, desse shekel, você vai ver que é uma palavra que tem diversas conotações, tanto para prata como para bronze. Se vocês analisarem, vocês vão ver isso. O certo é que, ainda que seja indefinido essa questão do ciclo, o mais correto é entender que havia um preço estabelecido e o sacerdote tomava conhecimento desse preço para ele entender o quanto ele havia ofendido a Deus ou as coisas de Deus, certo? Então, a palavra de hoje nós devemos ter todo o cuidado. Vamos ver Eclesiastes 5:2, para a gente fechar aqui. Nós devemos ter todo o cuidado para nós não cometermos o pecado de sacrilégio. Olha aí Eclesiastes 5, verso 2. Não te precipites com a tua boca, Sim. nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Tá vendo? Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Verso 1. Guarda o teu pé. Comportamento, guarda o teu pé. Na casa de Deus. Na presença de Deus, na casa de Deus, vai. E inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Tá vendo? Então, se você chegar no templo, ficar conversando com uma pessoa do lado, você ficar mexendo em celular, você está demonstrando o quanto você não respeita a Deus. A ofensa para com Deus. Isso é muito sério, gente. É muito sério. Então, nós temos que ter todo o cuidado para não cairmos nesse pecado. Pai Santo, Pai querido, abençoa teus filhos, continua com cada um. Senhor, estamos recebendo a orientação da tua palavra para procedermos com as tuas coisas no local de adoração, para com a tua palavra, para com os atos litúrgicos, a maneira correta e certa de te servir e te adorar. Que possamos, ó Pai, viver uma vida santa sem comprometer a nossa vida contigo.
mas sim tendo um viver conforme a tua palavra. Continua com o teu povo, nos dá vitória em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. O irmão Enoque pede oração por ele, pela esposa dele, porque hoje eles completam 31 anos de matrimônio. 31 anos de matrimônio. Maglene e Enoque. 31 Maglene anos. e Enoque. Tu és o amor da minha vida, a bênção que me ilumina, que me dá força pra viver. Tu és a minha grande paixão, que mora no meu coração. Foi Deus quem deu você pra mim. Salmo 128, lá pelo verso 5, a Bíblia diz: e de Sião virá a bênção para a família. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Que a vossa vida, que o vosso amor sejam edificados em Cristo Jesus. O amor verdadeiro que mantém o lar de pé, o amor agape na comunhão de Cristo. Pai Santo, Pai querido, abençoe este casal que completa mais um ano de vida. Que sejam ricamente abençoados por Ti nesta união, nesta comunhão. Pois a Bíblia diz que os dois serão uma só carne. Que eles possam fortalecerem-se cada vez mais na intimidade a dois, na comunhão e chamando a Ti para este relacionamento. Senhor, prospera-os em tudo, em nome de Jesus. Amém.